dos anjos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Para as crianças da catequese, hoje nós celebramos uma festa bonita, que é a festa da Assunção de Nossa Senhora. A gente aprende que Nossa Senhora foi elevada ao céu, junto com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ela se tornou a rainha de todo mundo e a nossa mãe, porque o seu Filho, Jesus Cristo, é Rei. Mas quem vai para o céu, quem se aproxima de Deus, se afasta de nós? O que vocês acham? Quem se aproxima de Deus, quem fica perto de Deus, se afasta das pessoas? Não. Pois é, ela estando muito perto de Deus, ela está muito perto de nós, como nossa mãe. Então a gente sempre deve ter esta confiança de que, porque ela está muito perto de Deus, ela está muito perto de nós. Não foi assim no Evangelho que nós ouvimos hoje? Ela se tornou a rainha, ela ficou super perto de Jesus, que estava no seu ventre, e logo o que ela foi fazer? Foi para bem perto de Isabel, para ajudar a sua prima, que era idosa e que estava grávida. Quem fica perto de Deus, se aproxima dos outros. E assim, ela muito perto do Senhor do céu e da terra, ela está sempre perto de nós. E a gente sempre pode pedir ajuda a ela como nossa mãe. Hoje, que nós celebramos essa solenidade da Assunção de Nossa Senhora, o dogma, que é um dos últimos dogmas da Igreja Católica, foi proclamado em 1950 pelo Papa Pio XII, já era celebrado muitos séculos antes, mas foi proclamado formalmente em 1950, diz assim: terminados os dias de sua missão terrestre. Quer dizer, a gente não sabe se ela morreu igual ao seu filho ou não.
mas o que importa é que ela foi elevada em corpo e alma à glória celeste. E ela se tornou a rainha. Ela é rainha não porque ela é uma deusa, mas ela é rainha porque o filho dela é rei. No antigo Israel, tinha o rei de Israel, Davi, o filho de Davi, Salomão. E quem era a rainha de Salomão? A rainha não era a sua esposa, inclusive porque ele tinha várias. A rainha era a sua mãe. Quando ele se tornou rei, ele coroou a sua mãe como rainha. Ela se tornou rainha não porque ela era da família real, mas ela se tornou rainha porque o filho dela era rei. Assim também a Virgem Maria. Ela é rainha do universo inteiro porque o filho dela é rei do universo inteiro, Jesus Cristo. Se Jesus está vivo, onde está o seu corpo? O seu corpo está junto do Pai, reinando como o Pai reina. E onde que Deus reina? Em todos os lugares, todas as pessoas. E como Ele reina? Discretamente e suavemente, mas de maneira certa. Ele reina de fato. E a Virgem, sua mãe, está com Ele e junto com Ele, reinando inclusive com o seu corpo. Deus tem essa suavidade e essa certeza que Ele lida conosco como criaturas frágeis. Vocês podem reparar, Deus sempre faz as coisas de maneira antecipada. Assim, Ele antecipa na Virgem Maria o que será o destino de todos nós. Quando o sol está para nascer, o sol nasce de uma só vez ou começa a ficar a aurora rosada e bonita e depois o sol se levanta? Não é assim que acontece? Primeiro o céu fica todo rosa, iluminado, e depois o sol se levanta. Assim a Virgem Maria e a sua Assunção são esta aurora que já mostra o sol se levantando e brilhando para cada um de nós na nossa morte. Este mesmo sol que a vestiu de glória, que foi visto na mulher do Apocalipse da primeira leitura de hoje, a mulher vestida de sol. O fato de que Jesus vive com um corpo bem concreto nos diz que Ele atua na nossa vida também bem concreta, inclusive no nosso corpo concreto. E o mesmo vale para a sua mãe. Ele nos entregou a sua mãe como nossa mãe. Aos pés da cruz, quando Ele disse ao discípulo amado, eis aí a tua mãe. E para ela, Ele disse, eis aí o teu filho. Ela participa do reinado de Jesus. Ela está envolvida, interessada em cada um de nós. É por isso que ela aparece tantas vezes ao longo da história para tantas pessoas. Ela não abandonou este mundo para longe. Ela está completamente envolvida conosco e com este mundo. E de certo modo ela sofre junto com o filho as dores de dar à luz a cada um de nós. Existe uma tradição de que a Virgem Maria talvez não teria sofrido as dores do parto com Jesus Cristo, mas o fato é que ela sofre as dores do nosso parto, que é a devoção da Virgem das Lágrimas ou Nossa Senhora das Dores, quando ela aparece chorando. É o nosso parto que ela, de certo modo, participa, nosso e ela a nossa mãe. Hoje, Jesus, no Evangelho, a gente vê a Virgem Maria, que ao se aproximar de Deus, ao ser feita a rainha do universo, ao ser feita mãe do rei, ela não se afastou das pessoas e pelo contrário, ela se colocou mais à disposição, mais próxima. Ela se aproximou de Isabel. A primeira coisa que ela faz, ela vai apressadamente a serviço da sua prima idosa. E lá acontece toda aquela cena de júbilo do Espírito Santo e João Batista que dança diante da Virgem Maria, como Davi diante da Arca da Aliança, sentindo dentro dela a presença do Senhor. Isabel que a chama de mãe do meu Senhor, mãe de Deus, mãe do Adonai, do Senhor. Ela se tornou mãe, porque ela ouviu e disse sim. E foi assim que ela se tornou também a nossa mãe, quando ela disse sim aos pés da cruz, oferecendo o seu filho para ser a nossa mãe. Quem gostaria de trocar o seu filho querido para assumir um monte de outros filhos problemáticos? Quem aqui faria isso? Mas ela fez. Ela ofereceu o seu filho ao Pai e aceitou receber a cada um de nós no seu lugar. É assim que ela se tornou a nossa mãe. A Virgem Maria
gera a cada um de nós na fé, quando nós seguimos o conselho dela, que diz nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Ela está no céu em corpo e alma, não para estar longe de nós, mas para ser mais mãe, que inclusive nos toca na nossa alma, mas não só, também no nosso corpo. Afinal, não é o nosso corpo que recebe o corpo do seu filho? Não é o nosso corpo que recebe o seu sangue, que era o sangue dela também? Para a Assunção de Nossa Senhora fazer sentido para nós, só existe uma maneira: começar a recorrer à Virgem Maria como mãe da nossa alma e mãe do nosso corpo. Recorrer a ela como uma mãe realmente viva, com um corpo vivo, e que tem um poder de intercessão impressionante junto do seu filho. Ela ficou a vida toda junto do filho, permaneceu junto dele na cruz, permaneceu junto dos seus discípulos na igreja nascente, e agora no céu ela é a rainha mãe que reina junto com ele. Na primeira leitura, antes de São João ver a mulher vestida de sol e com a nuvem debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas, ele vê um grande sinal do céu, o céu se abrindo e aparecendo a Arca da Aliança lá. E depois aparece a mulher, que mostra que, na verdade, aquela Arca da Aliança que tinha sido perdida há tantos anos, agora era aquela mulher. A arca era um objeto pequeno que trazia dentro dele a lei de Moisés, o cajado de Arão e um pouco de maná, que era o pão que alimentou o povo no deserto. A arca era bem concreta e visível, e era o lugar sagrado onde Deus repousava os seus pés. Carregava a presença do Deus vivo, caminhando junto com o seu povo naquele deserto. Esta era a Arca da Aliança. E algum outro povo podia dizer: mas como assim Deus está sobre aquela Arca da Aliança? Ele não está no mundo inteiro? Ele não está em todos os corações, em todos os lugares? Como que Deus pode estar naquela simples arca, naquela pequena tenda que Davi ou Moisés montaram? Pois é, ele está ali porque ele se fez humilde, ele se fez pequeno para caminhar junto com o seu povo. E assim também conosco. Deus não está no universo inteiro? Claro que está. Ele não fala com todos os corações? Claro que fala. Mas ele, através da Virgem Maria, nele ele se faz pequeno e próximos daqueles que aceitam serem pequenos e receberem sinais pequenos para serem seus filhos pequenos. Ela carrega todos os que aceitam serem pequenos para serem irmãos de Jesus Cristo. Na segunda leitura, a gente ouve que o último inimigo a ser vencido é a morte. E assim como em Adão todos morrem, em Cristo reviverão todos. A Virgem Maria é a primeira que revive por meio do mérito de Cristo e que recebe a sua vida. E como ela, todos nós um dia teremos a vida, inclusive no nosso corpo. A Virgem Maria, que não tinha nenhum pecado, nem no corpo, nem na alma, nada a separava de Deus nesta vida, ela estava sempre junto dele. Na hora da morte, ela também está sempre junto dele. E nós confiamos nela, como filhos de carne e osso, como ela, pequenos e humildes, e ela nos ensina a ouvir o filho dela. Fazei tudo o que ele vos ensinar. E isso que nos liberta da morte. É isso que nos salva da morte. Fazer tudo o que Jesus nos disser. Estar junto dele nesta vida. Confiar nele, seguir a palavra dele, ser humilde e pequeno e ser filho de Maria nos salva já aqui e depois na morte. Como colher os frutos da Assunção da Virgem Maria? Começar recorrendo a ela como mãe, todos os dias, pedir a sua intercessão como mãe. Existem graças que Deus só nos dá quando nós nos fazemos pequenos filhos dela, os filhos humildes dele. Pedir conselho para ela. Quando nós rezamos o rosário, que ela pede tantas vezes na aparição, aliás, que inclusive ela só aparece para pessoas pequenas e humildes e não para grandes e poderosos, não foi assim para os pastores lá em Fátima, não foi assim para a Santa Bernadette, que era uma menina ignorante, que quase não conhecia nada de doutrina,
que era uma moça pobre do interior da França. Não foi assim para o pobre Juan Diego, que era um índio. Ela não apareceu para o bispo do México. Ela apareceu para o pobre Juan Diego, São Juan Diego. Ela aparece para os pequenos e humildes, para os que querem aprender dela como mãe. Quando nós rezamos o rosário, que ela pede nas aparições dela, é isso que a gente pede para ela. A gente medita os mistérios da vida do filho dela, a anunciação, a sua morte na cruz, a sua flagelação, a sua ressurreição. A gente pede que ela nos ensine a viver estes mistérios, que ela nos mostre, nos faça compreender estes mistérios, porque ela conhece, ela estava lá junto desses mistérios, ela pode nos ensinar. A gente pede conselho para ela nos ensinar como mãe. A gente tem esse trato íntimo com ela. Conversamos um pouco com a Virgem Maria todos os dias, que é a nossa mãe. Pedimos, agradecemos. Segundo, aprender a escutar o Filho dela, Jesus Cristo, e fazer tudo o que Ele nos disser. A Virgem nos ensina, e ela sempre nos ensina a seguir o seu Filho. Tudo que ela fala é isso. Seguir o seu Filho no corpo e na alma. O que eu preciso fazer para seguir mais o que Jesus pede? Eu conheço o que Ele pede? Já perguntei para ela me dizer o que Ele pede? Eu quero fazer a vontade do teu Filho. E, em terceiro lugar, se fazer pequeno e humilde como Ele. Jesus é o Deus do universo inteiro, o Deus grande e forte das estrelas, dos ventos, dos mares, de todos os povos, todos os corações e todas as mentes, mas é o Deus que se fez pequeno no ventre da Virgem Maria. Aquele Deus que percorre o universo inteiro, a terra inteira, quando se fez carne no ventre da Virgem Maria, podia andar apenas alguns quilômetros por dia. Aquele Deus que fala em todos os corações e todos os pensamentos, Ele se fez um homem cuja voz não passava talvez de 20 metros de distância. Aquele Deus que toca todas as pessoas, se fez um homem que podia alcançar apenas um número limitado de pessoas lá em Israel, há 2000 anos atrás. E quando nós nos fazemos pequenos filhos dela, também nós podemos dizer junto com Isabel, no Evangelho de hoje: bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E a gente completa: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E ela não vai nos ouvir?